Fala comigo, meu amigo, minha amiga. Eu espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus, cheio de saúde. Estamos aqui hoje para a nossa leitura diária. Hoje é o dia 102. Estamos lendo o livro de 1 Reis. Então vamos orar e a gente já inicia a leitura de hoje. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Te damos graças porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos ouve e o Senhor tem estado conosco nesse momento de leitura, Pai. Queremos te convidar para estar aqui mais uma vez, falar aos nossos corações, nos ajudar a crescer em maturidade e intimidade com a Tua Palavra. É o que nós desejamos nesta hora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 6. Foi na primavera do 4º ano do reinado de Salomão que ele começou a construção do templo. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel deixou a escravidão do Egito. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 12 metros e meio de altura. Na frente do templo havia uma entrada especial do santuário, que media 9 metros de largura e avançava 4 metros e meio à frente do templo. De ponta a ponta havia janelas estreitas nos dois lados do templo. Foram construídos quartos que davam de frente para os muros de fora. Cercavam o santuário e o lugar santíssimo. Esses quartos eram de 3 andares. O andar de baixo media 2 metros e 25 centímetros. O segundo andar media 2 metros e 70 centímetros. E o andar de cima media 3 metros e 15 centímetros. Os quartos estavam ligados às paredes do templo, de modo que não fosse necessário perfurar as paredes com as vigas. As pedras usadas na construção do templo eram preparadas na própria pedreira, de modo que toda a estrutura do templo foi construída sem que se houvesse o som de martelo, de machado ou de qualquer outra ferramenta no local da construção. A entrada para o andar de baixo desses cômodos laterais ficava pelo lado direito do templo, e havia uma escada que subia para o segundo andar e outra escada que ia do segundo para o terceiro andar. Depois de acabada a construção do templo, Salomão revestiu tudo com chapas de madeira de cedro, incluindo as vigas e as colunas. Havia uma construção anexa em cada lado do edifício, ligados às paredes do templo por madeira de cedro. Cada andar dessa construção anexa media 2 metros e 25 centímetros de altura. Então, o Senhor mandou esta mensagem a Salomão com respeito ao templo que ele estava construindo. Que este templo que você está construindo, se você seguir todos os meus mandamentos e as minhas imperfeições, cumprirei o que disse ao seu pai Davi. Morarei no meio dos israelitas e nunca abandonarei Israel, o meu povo. E assim Salomão terminou a construção do templo. Todo o interior, desde o chão até o teto, foi forrado com tábuas de madeira de cedro e o soalho do templo foi feito com tábuas de pinho. A sala interior, situada na parte de trás do templo, media 9 metros. Salomão fez uma divisão com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. Esse era o santuário interno, ou seja, o lugar santíssimo. O restante do templo, o lugar santo, media 18 metros e 30 centímetros de comprimento. Todo o interior do templo era de cedro, que cobria totalmente as paredes de pedra e estava entalhado com desenhos de balões, desenhos de botões e flores abertas. Ele preparou o santuário interno, onde foi colocado a Arca da Aliança do Senhor. Este santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 9 metros de altura. As paredes e os tetos deste lugar estavam cobertos de ouro puro, e Salomão fez um altar revestindo com tábuas de cedro. Depois ele cobriu com ouro puro o interior do restante do templo, incluindo o altar do cedro, e fez correntes de ouro para proteger a entrada do lugar santíssimo. Também revestiu de ouro todo o interior do templo, e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, o lugar santíssimo, Salomão esculpiu 2 querubins feitos de madeira de oliveira.
cada um medindo 4,5 metros de altura. Cada querubim tinha 2 asas, cada asa media 2,25 metros de comprimento, 4,5 metros da ponta de uma asa até a ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam com as asas estendidas, de maneira que as asas tocavam, que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. As suas outras asas encostavam umas nas outras no meio da sala. Ele cobriu os 2 querubins com ouro. Figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas foram gravadas em todas as paredes internas e externas das 2 salas do templo. Salomão também revestiu o soalho das 2 salas com ouro. As portas que davam entrada para o santuário interno eram de madeira de oliveira, com batentes de 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliveira estavam esculpidos querubins, palmeiras e flores abertas, tudo coberto com ouro. Depois, ele fez os pilares de 4 lados de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de madeira de pinho, cada porta com 2 folhas presas por dobradiças. Nessas portas havia figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas, cuidadosamente revestidas de ouro. A parede do pátio interna tinha 3 camadas de pedra cortadas e uma camada de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi assentado perto do mês de maio, no 4º ano do reinado de Salomão. A construção toda foi completada em cada detalhe, de acordo com as suas especificações, no mês de novembro, no 11º ano do seu reinado. Salomão levou 7 anos para construir o templo. Capítulo 7. Salomão construiu seu próprio palácio e levou 13 anos para terminar a construção. Uma das salas do palácio tinha o nome de Casa da Floresta do Líbano, que media 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. As grandes vigas de cedro do teto estavam assentadas sobre 4 fileiras de colunas. O forro do cedro ficava sobre 45 vigas, 15 em cada fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas no saguão colocadas em 3 fileiras, uma fileira acima da outra, sendo 5 janelas por fileira, cada uma de frente para a outra. Todas as portas da entrada e as janelas eram retangulares, dispostas de 3 em 3, uma de frente para a outra. Ele fez uma outra sala, que tinha o nome de Salão das Colunas. Media 23,5 metros de comprimento e 13,5 metros de largura, com um alpendre na frente que tinha uma cobertura que era sustentada pelas colunas. Havia também a Sala do Trono, ou a Sala do Julgamento, onde Salomão se assentava para ouvir as questões que deviam ser julgadas. Ela foi revestida de cedro desde o assoalho até o teto. A casa onde ele morava ficava num pátio atrás da Sala do Trono. As salas tinham todas as paredes cobertas de chapa de cedro. Ele mandou fazer uma residência semelhante, do mesmo tamanho, para a filha de Faraó, uma das suas mulheres. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral do telhado, foram feitas totalmente com pedras enormes, de qualidade superior, cortadas na medida certa, serradas por dentro e por fora. As pedras do alicerce mediam 4,5 metros por 3 metros e 60 centímetros. As enormes pedras colocadas nas paredes também foram cortadas na medida certa, e em cima das pedras foram colocadas vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedra, cortadas, e por cima das pedras uma camada de vigas de cedro, semelhante ao pátio interior do templo do Senhor e ao pórtico do Senhor. Então, o rei Salomão mandou chamar um homem por nome de Hirão, que morava em Tiro, filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e de um homem de Tiro que também trabalhava com bronze.
Irão era um profissional hábil e experiente, que trabalhava muito bem em obras de bronze. Por isso, ele veio trabalhar para o rei Salomão. Ele fez 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. No alto das colunas fez 2 capitéis, em forma de lírios. Esses capitéis eram de bronze derretido e cada um media 2 metros e 25 centímetros de altura e 1 metro e 80 centímetros de largura. Cada um desses capitéis estava decorado com 7 conjuntos de bronze torcidos em forma de correntes. Ele fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis. Ele fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis das colunas tinham o formato de lírios, com 1 metro e 80 centímetros de altura. Nos capitéis no alto das 2 colunas, acima da parte redonda que tinha o formato de uma taça, próximo do conjunto de correntes. Havia 200 romãs dispostas em fileiras ao redor. Irão colocou essas colunas na entrada do templo. A uma, que estava ao sul, deu o nome de Jaquim, e a outra, que ficava ao norte, deu o nome de Boaz. No alto das colunas ficavam os capitéis em forma de lírios, feitos de bronze. E assim foi terminada a obra das colunas. Depois Irão fez um tanque redondo de bronze com 4,5 metros de diâmetro, 2 metros e 25 centímetros de altura e 13 metros e 20 centímetros de circunferência. Por baixo da sua borda e ao seu redor havia 2 fileiras de ornamentos separados um dos outros por 5 centímetros. Esses ornamentos foram fundidos juntamente com o tanque. Esse tanque estava colocado sobre os 12 bois feitos de bronze, sendo que os bois estavam de costas para o centro. 3 tinham a frente virada para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A espessura das paredes do tanque era de 4 dedos e a sua beirada tinha a forma de uma taça, como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de 40.000 litros. Depois ele fez 10 suportes móveis de bronze, sendo que cada suporte media 1 metro e 80 centímetros de comprimento, 1 metro e 80 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Esses suportes foram construídos com os carrinhos presos por baixo por meio de travessões. Esses travessões estavam enfeitados com figuras de leões, bois e querubins, acima e abaixo. Dos leões e dos bois haviam adornos de metal batido. Cada um desses suportes móveis tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze, e em cada canto dos suportes havia postes de apoio, feitos de bronze e enfeitados com figuras de espiral em relevo. No lado de dentro de cada suporte havia uma peça redonda com altura de 45 centímetros de profundidade. O meio era côncavo, com uma taça e media 70 centímetros de circunferência, enfeitado com escultura pelo lado de fora. Seus desenhos de enfeite eram quadrados, não redondos. Os suportes estavam por 4 cantos sobre 4 rodas, e estas estavam colocadas nos eixos que tinham sido fundidos com as partes superiores. Cada roda tinha 70 centímetros de diâmetro e eram parecidas com as rodas do carro de guerra. Todas as peças dos suportes foram feitas de bronze derretido, incluindo os eixos, os raios das rodas, os aros e os cubos das rodas. Havia cabos em cada uma das 4 cantos dos suportes, e esses cabos também foram fundidos com os suportes. Uma lâmina circular de 23 centímetros era colocada em volta do topo de cada suporte, atada com apoios. Tudo isso era fundida como se fosse uma só peça. Onde tinha espaço foram colocadas figuras de querubins, leões, palmeiras gravadas na superfície dos apoios. Essas figuras estavam enfeitadas com desenhos em espiral. Os 10 suportes tinham todos o mesmo tamanho
e foram feitos iguais, pois foi usado o mesmo molde para fundir cada um. Depois, ele fez 10 pias de bronze, que foram colocadas nos suportes. Cada pia media 1,80 m de diâmetro e podia conter 800 litros de água. Ele colocou 5 desses suportes ao lado esquerdo da sala e 5 ao lado direito. O tanque foi colocado no tanque sudoeste, no canto sudoeste, ao lado direito da sala. Hirão também fez as caldeiras necessárias para as pás, as bacias, e por fim acabou sua obra no templo do Senhor, que o rei Salomão o havia encarregado de fazer. Esta é a lista de coisas que ele fez: 2 colunas, os capitéis para o topo de cada coluna, 2 conjuntos de correntes que decoravam os capitéis de cada coluna, 400 romãs em 2 fileiras para os 2 conjuntos de correntes, 10 suportes móveis e 10 pias colocadas sobre os suportes, o tanque grande de 12 bois por baixo do tanque, os caldeirões, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses objetos de bronze polidos foram feitos por Hirão, a pedido do rei Salomão, e foram fundidos em moldes de barro nas planícies do rio Jordão, entre Sucote e Zaretã. O peso total dessas peças não era conhecido, porque elas eram pesadas demais para se colocar em balanças. Todos os objetos e móveis encomendados por Salomão para o templo do Senhor foram os seguintes: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual eram colocados os pães da presença de Deus, os candelabros de ouro puro, 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo, em frente ao santuário interno, as flores, as lâmpadas, as tenazes de ouro, as taças, as tesouras para cortar os pavios, as bacias para aspersão, as colheres, os braseiros e as dobradiças de ouro para as portas no lugar santíssimo, e as portas da entrada central do templo. Cada um desses objetos era feito de ouro. Quando por fim terminou a construção do templo, Salomão trouxe para o tesouro do templo do Senhor prata, ouro e todos os vasos dedicados para este fim, pelo seu pai, Davi. Amém. Essa foi a nossa leitura de hoje, dia 102, e eu espero vocês amanhã para a gente continuar fazendo a nossa leitura até finalizar a Bíblia toda. Amém? Deus abençoe. Até amanhã.